Bom, pessoal, estamos agora na quinta aula de Node-RED e essa é a primeira parte. Nessa parte, a gente vai falar um pouco sobre a criação de um dashboard. Mais especificamente, tá? Entrando no PowerPoint, a gente fazer essa tarefa 1, tá? Que seria o quê? É mostrar um programa que imprime na tela um número que começa em 0, tá? Ele deve ser inicializado, então você tem que criar uma rotina no Node-RED que vai inicializar ele em 0. E vou acrescentar 3 botões. Um botão que quando eu clicar, ele vai aumentar o valor que tem dessa variável que foi inicializada. Outro, quando eu clicar esse botão, ele vai aumentar em 10. Outro, quando eu clicar, eu vou aumentar em 100. E um quarto botão que vai zerar os valores dessa variável. E esse procedimento aqui, ele é importante para você verificar a diferença entre você criar uma variável local, né, que ela só funciona no contexto do bloco, uma variável de fluxo, que a gente chama, que só vale na tela, e uma variável global, que vale para todo o sistema do Node-RED. Então, isso que a gente vai tentar mostrar aqui, e vamos ao projeto. Bom, como já deve ter visto, nessa pasta é um zip. Você tem todos os programas que a gente vai utilizar, então eu vou importar ele. Ele está aqui na pasta de variáveis dashboard, e vamos abrir ele aqui. Então tem todo o programa digitado, né? Que a gente já percebeu que dá para importar ele via Flow. Importando. E aí ele coloca essa janelinha de não poder acesso. Só deixando aqui. Então, essa aqui é o programa que eu queria que satisfaz essa tarefa. Vamos dar um deploy aqui só para atualizar. Então, primeiramente, vamos começar a verificar o que esse programa faz, que ele é meio repetitivo, mas é mais ou menos como é que ele funciona. A gente tem um bloco aqui, né, que a gente chama de um inject, que ele vai, no início da simulação, ele vai mandar uma mensagem para esse zerar. E esse zerar aqui, esse bloco é uma function, ele tem como objetivo zerar a variável local, que é baseado no contexto. Vamos ver aqui. Tá? Então, eu já comentei aqui que vai facilitar na hora de vocês analisarem o código, mas basicamente o que ele faz? Ele dá um valor 0 para uma variável chamada value, e o que acontece? Se eu modificar variáveis aqui, tá? Então, digamos que eu colocar o valor 0 para ela, modificar o valor 5, mandar ela somar, seja lá o que for, essa variável aqui, ela só vale no contexto da execução desse nó nesse momento que eu estou executando. Tá? Então, para fazer com que esse contexto não seja perdido, tá, vamos dizer assim, né, nesse nó, o que eu posso usar é essa função aqui. Então, é contest.set. Ou seja, ele seta, né, uma variável chamada count com o valor value no contexto desse bloco. E aí eu vou mandar aqui o message.payload, né, que é o que ele sempre manda no final dessa rotina. Tem o valor value e o texto vai ser valor nó 0. Então, esse aqui é o início. A mesma coisa eu fiz com os outros. Então, se você clicar o bloco zerar, ele vai chamar esse bloquinho aqui. Se você chamar o bloco soma 1, né, que é o botão, né, quando ele ser clicado, ele manda uma informação para soma. E é muito parecido com ela, tá? Então, só que acontece aqui. Eu tenho um bloco que se chama isso aqui, que é o value recebe o valor do contexto desse bloco, ó, sempre deste bloco, né? Então, context.get. E se ele não existir, ele pega o valor 0. É basicamente isso que ele quer dizer essa linha. Eu incremento o valor em 1 desse value e eu faço a rotina final, que é setando o valor que eu acabei de modificar e mandando o message.payload, vai ser o value, ou seja, o que ele mandar para frente vai ser o valor que eu acabei de modificar. A mesma coisa foi feita para 10 e a mesma coisa foi feita para 100. Tá? Então, antes de ir para a variável flow, né, que é modificar as coisas no contexto do flow, eu vou clicar aqui para abrir aquela janela, né, da telinha. Eita, ele modificou aqui. Só vamos voltar, hein, e eu vou dar uma editada. Tá. Esse layout aqui ficou grande. Eu só vou... Nossa, ele lascou tudo aqui. Às vezes acontece isso. Tá? Pronto, deixei todos os meus textos. Input, eu só vou colocar na ordem igual. Eu não sei exatamente por que ele desconfigura eles, mas às vezes acontece, tá? Pronto, acabei de configurar. Ah, e ele colocou o nome de um exercício que eu tinha feito anteriormente. Vou modificar aqui. Var local. Pronto, acabei de definir aqui, var local.
Todos eles estão no var local. Deixa eu só verificar os botões. Var local, pronto. Vou dar aqui um deploy. Tá, essa parte foi um pouco rápido, tá? Mas não precisa tanta atenção. E vamos abrir a janelinha aqui de novo. Pronto. Então aqui a gente tem um bloco onde a gente está modificando variáveis locais, variáveis de fluxo e variáveis globais. Tá? O que acontece das diferenças desses blocos aqui? É que esses aqui eu fiz modificando o contexto. Nos outros, eu fiz a mesma coisa, só que variando no flow. Ou seja, essas são variáveis que funcionam baseadas no flow. Né? Ou seja, tudo que for modificado aqui, ela fica no contexto dessa janela. E aqui, tudo que eu modificar, ela fica no contexto global. Tá? Então, todos aqui são variáveis globais, de fluxo e local. E, por fim, aqui eu fiz uma leitura, tá, manual, que vai ler todas essas variáveis. Então, ele vai ler qual é o valor do contexto desse bloco, e se ele não achar essa variável no contexto desse bloco, ele vai dizer erro. Qual é o valor de fluxo dessa variável, e se ela não achar, ele vai dar erro. E qual é o valor global dessa variável, e se ele não achar, ele vai dar erro. Basicamente é isso que ele vai fazer aqui nesse bloquinho. Então, vendo aqui, né, vamos lá. Se eu clicar zerar, o que acontece? Que é o que eu já feito inicialmente, e ele já até colocou aqui o valor nó zero, quer dizer o quê? Ele está vendo a variável no contexto do nó zero. Então, as variáveis locais é importante sempre ver no contexto daquele bloco. Se eu mando somar 1, então, eu estou vendo o valor da variável no contexto do nó 1, que é desse bloco somar 1. E se eu somar 10 em cima dele? Eita, não funcionou. Por quê? Porque o que acontece? Cada nó aqui tem uma variável no contexto desse nó. Então, se eu modifico valores aqui, ele só vale para esse nó. Se eu modifico valores aqui, ele só vale para esse nó. Se eu modifico aqui, ele só vale para esse nó. Ou seja, ele até continua com o mesmo valor anterior, mas só vale para aquele nó. Agora, para variáveis do tipo fluxo, né, que a gente modifica o valor no fluxo. Então, aqui a gente pode somar 100, colocar 300, colocar aqui 1. Então, o que acontece? Quando eu estou modificando, como a noção deles é baseada, tá, uma variável que está alocada baseada no fluxo, que é a janela, então, qualquer modificação que eu fizer neles, sempre vai ser alterada no valor. E aí, quando eu zerar, eles continuam zerando. Aqui, se eu zerar, como esse valor aqui é só para o contexto do nó zero, então ele sempre vai ficar zero. Mas os outros vão continuar modificando tudo no contexto próprio. E variável global, para esse caso específico que a gente fez, ela vai se comportar muito parecida com a variável do fluxo. Tá? Então, você vai modificar aqui alguns valores. Então, você vai somando valores, ou seja lá o que for, e ele só vai modificar na variável global. Você pode zerar ele, continuar criando. Né? Você pode clicar aqui. Né? Então, variável de fluxo não opera nas variáveis locais. Tá? Então, é basicamente isso. E aqui eu tinha criado um nó, né, para verificar o debug, para verificar como se funciona a leitura de contexto, flow e global, né, se você lê ela a partir de um outro bloco. Então, vamos aqui no debug e vamos executar esse timestamp. Então, ele tinha variáveis que se chama valor local, valor flow e valor global. Depois de todas as nossas modificações, tá? A variável local, ela deu erro. Por quê? Porque essa variável aqui, ela não tem valor no contexto. A variável flow, do fluxo desse bloco todo, ela teve valor 509. E o valor global teve valor 560. Tá? 509 e 560. São esses os valores. Aí eu pergunto assim, tá, entendi, legal. Tem outra maneira de eu verificar isso? Tem. Uma maneira que você pode fazer é clicar no bloco e clicar nessa opção aqui, Context Data. Ele vai abrir 3 opções. O contexto do nó, o contexto do fluxo e o contexto global. Vou dar uma atualizada aqui, Opa. Vou dar uma atualizada. Eita. Então, o que acontece? Ele acabou de me mostrar, para esse bloco, qual é o valor dele no contexto dele, qual é o valor dele no flow, né, da janela, e qual é o valor dele se eu chamar global. Então, para esses 4 blocos que eu modifiquei o contexto, né, esse aqui ele sempre zera, esse aqui soma de 1 em 1, esse aqui soma de 10 em 10. Para todos esses valores, eu vou ter um valor de contexto. Nesses outros que eu não modifiquei, o valor de contexto é inexistente, porque eu nem modifiquei ele. Tá? Então, bom, esse aqui foi um exemplo rápido e básico de variáveis de contexto, né, variáveis locais, variáveis de fluxo e variáveis globais que satisfazem a problemática que foi solicitada no exercício.
Então, a gente vai ver na próxima aula sobre a questão da contagem automática, né? E é o próximo exercício do PowerPoint.